Mais uma leva de perguntas a serem respondidas nos aguarda. A cada semana nos aproximamos de algo grande, então deixe seu like e inscrição, e se você for novo por aqui, vai ficar perdidão no que tá acontecendo, mas vai se divertir a beça, então aproveite. O primeiro inscrito a perguntar nesse vídeo é o Daniel Monteiro. Primeiro uma pergunta pessoal, gostou do filme do Superman? Eu ainda não assisti, cara, provavelmente eu vou esperar sair na HBO Max. Eu até queria ver no cinema, mas fiquei doente semana passada, e por falta de tempo simplesmente não deu. Mas eu consigo esperar, eu não tenho visto muitos filmes de heróis nos últimos anos, eles não têm me empolgado muito. Eu tenho deixado pra ver no cinema filmes como o 28 Anos Depois, eu quero assistir o Agente Secreto, que estão falando que pode rolar Oscar de novo pro Brasil. Enfim, eu acabo deixando pra ver esse tipo de filme mais no cinema do que filmes de herói. Mas esse eu vou assistir eventualmente, quando chegar no streaming. Agora uma pergunta sobre rap. Teremos outro hiato grande entre essa próxima temporada e a próxima fase da série? Isso ainda não está definido, hiato terá, mas o tamanho eu ainda não tenho como te dizer. A ideia é que ano que vem a gente tenha uma nova vertente do canal para alternarmos durante as pausas de rap, tornando a espera menos dolorosa. Veremos o que acontece, mas a espera grande dessa, e realmente foi um hiato grande dessa temporada da anterior para essa, mas é um sinal não de abandono, muito pelo contrário, é um sinal de cuidado, porque o período onde vocês não estão assistindo a série é o período onde eu mais trabalho nela sempre. Apesar de eu também trabalhar quando vocês estão vendo, mas é quando eu, digamos, largo o pau na produção. Terceiro, agora um elogio. Tu tem muito talento pra história, rapaz, continue assim, sou seu fã. Admiro muito seu trampo, se fosse milionário investiria nessa série. Muito obrigado, eu aprecio demais isso. E se algum milionário estiver assistindo, siga o conselho do Daniel e invista nessa série. Próximo inscrito, Matheus Souza. Referente aos protagonistas dos jogos, já que há a possibilidade de todos serem inclusos, você colocaria eles em tempos diferentes? Por exemplo, o Lucas ter sido um competidor de outras ligas, ser mais velho que nos jogos, que o Ash, ou sempre vão iniciar suas jornadas quando chegarmos naquela região na série? Vamos começar por essa, é o tipo de coisa que cedo ou tarde vai ocorrer para gerar diversidade, termos rivais de diferentes idades e níveis de experiência. Eu coloquei um personagem em Hoenn bem secundário, é verdade, mas com potencial de aprontar na liga por ser mais experiente. Agora, o Lucas é um bom exemplo, porque ensinou já teremos muitos rivais começando a jornada, com exceção do Paul, mas em Black White ainda mais, pelo número de rivais em potencial, porque Black White tem os rivais dos jogos, que não apareceram no anime, mas também tem os rivais do anime que não apareceram nos jogos, com exceção da Bianca, né, que é a única que fez essa correlação. Então com certeza é algo que deve acontecer cedo ou tarde, especialmente em Unova, mas é capaz de acontecer antes também. E já imaginou em jornadas fazer, além dos protagonistas competirem, as Pokégirls também estarem nessa disputa do Mundial, como a Misty ser uma mestra, ou eventualmente o Ash vencer mais de um campeão, trocar ele por outro personagem relevante, como Paul, Alan, Tobias, etc. Imagino que o Ash vai ter uma familiaridade forte com o Lance se sua eventual disputa ocorra, mas se ele vencesse o Wallace casualmente, como foi no anime, não seria legal ver a Misty no lugar dele? Seria, e pelo menos a Misty e a Mei, além da Iris, sempre foi minha intenção fazer elas participarem desse mundial, quando ocorrer, claro, em níveis diferentes e com pretensões diferentes. Tem gente que entra num torneio desses por diversão, pra treinar, pra ver até onde pode chegar, e tem gente que entra pra competir e tentar vencer. Eu vejo a Misty e a Iris muito mais próximas do nível em que o Ash possa estar naquele momento, competindo pra valer, e a Mei mais naquela de vamos ver até onde eu posso chegar, até porque ela é mais coordenadora, mas faria sentido ela entrar, visto que o Ash e principalmente o pai dela a influenciaram a ser mais talentosa nas batalhas. E ela vai ter uma equipe bem forte mesmo, então eu imagino que, se possível, sim, ao menos essas. Mas claro que se incluir por diversão, quase todo mundo pode acabar entrando. Felipe Meirelles, olá bomba, tudo tranquilo? Como 4 e 4 são 19, cara. Gosto muito de rap e quero te agradecer porque através de você sinto que me reaproximei da franquia que tanto gosto. Você manda muito na escrita e desenvolvimento da história. Eu que agradeço por acompanhar e obrigado por me deixar saber o que a série significa pra você. Às vezes eu fico tão mergulhado fazendo as coisas que eu até esqueço que a série significa alguma coisa para as pessoas, então é bom ler esse tipo de coisa. E a sua pergunta é a seguinte: como você trata os treinadores de outras regiões viajando pelo mundo? Por exemplo, o treinador de Hoenn que venceu a Claire ou o Paul viajando por Kanto. O que você se segura e se solta em relação aos Pokémon que você vai mostrar e aos que você quer manter ocultos, e o quanto você opta por mostrá-los sem comprometer o fluxo da história. Interessante, é complexo porque fica num meio termo entre querer revelar algo novo, mas não querer mostrar tudo, tanto por surpresas futuras, como porque eu posso, em cima da hora, mudar de ideia sobre qual Pokémon
o treinador pode usar. Então, eu posso querer manter algum espaço em branco na mente do público caso eu decida fazer uma mudança não planejada. Algumas coisas eu deixo em aberto até chegar na hora H de tomar a decisão, e outras eu já tenho bem planejado, tipo o Harrison. Eu já sabia quais eram exatamente os Pokémon que eu queria que ele tivesse nessa história, todos eles. O Paul é um caso que dá pra deixar alguns espaços em branco, porque se ele vai viajar por Hoenn, Kanto e Johto, nessa ordem inclusive, até voltar pra Sinnoh, é natural que ele tenha pelo menos 5, 6 de cada região que passou. Eu digo pelo menos 5 porque o Torterra sempre esteve com ele, né? Assim como o Pikachu do Ash. Então eu não preciso ter definidos os, sei lá quantos 20 e poucos Pokémon que o Paul possa ter quando eu começar a saga de Sinnoh. Alguns eu tenho, de cada região. Alguns tanto que ele tem no anime, quanto outros que não. E outros dá pra surpreender na hora e ver o que teria a cara dele. Simplesmente chegar num momento e eu falar, quer saber? Eu acho que combina ele ter esse Pokémon. Equipes menores são mais fáceis de planejar no longo prazo, tipo a do Harrison. Gonçalo Miguel Ferreira da Silva. Bom dia ou qualquer outro horário, BN. Bom dia, são 7h53 da manhã no momento que eu tô gravando esse vídeo, uma semana antes provavelmente de vocês assistirem. Durante essas sagas de Kanto e Johto você fez o trio Rocket ter alguns momentos de destaque, mas nem tantos comparado ao anime. Pretende que eles persigam o Ash e Pikachu por todas as regiões, pois o objetivo deles era esse no anime, mas como nessas sagas eles não viram tanto o poder do Pikachu, eles não teriam tanto incentivo para caçá-lo. Pretende fazer seguirem o Ash por todas as regiões ou fazê-los aparecer ocasionalmente? Não precisa responder se for spoiler. Essa eu vou ser um pouco mais direto porque eu meio que respondi no vídeo passado, eles apareceriam mais ocasionalmente, talvez em alguma região mais frequentemente que outras, mas no geral de maneira mais ocasional. Eu fiz de propósito isso de não colocar eles atrelados a perseguir o Pikachu, porque essa é uma questão do anime que é feita pra eles aparecerem sempre, né? Uma desculpa, digamos assim. Quando pra mim, sempre as partes mais interessantes do trio Rocket foram tudo menos isso. Foram eles em seus desejos pessoais, em suas buscas particulares, explorando os passados deles, ou também eles em Alola foi muito divertido. Eu gosto quando eles não estão presos a pegar o Pikachu. E a segunda pergunta é se você fizesse um personagem seu no mundo Pokémon, em qual região ele nasceria e qual seria o seu time? Foram essas as perguntas, sou de Portugal e gosto muito de escrever histórias. Ao ver os seus vídeos eu vou conseguindo novos conhecimentos de escrever fanfics em minha saga de livros original. Manda um salve pra Portugal. Um salve pra Portugal, depois comenta aí de qual lugar de Portugal que você fala. Muito legal saber que temos inscritos de fora do Brasil também. Eu sei que nós temos uns 3 ou 4 que comentam que são de Portugal, você é um deles. E eu incluí essa pergunta justamente porque estimulou a minha criatividade hoenniana. Porque meu personagem seria nativo de Hoenn, e meu time pra desafiar a liga seria Swampert, meu inicial Yas, meu fiel pássaro confiável Swallow, meu cogumelo alucinógeno pra deixar os oponentes doidões com tanta porrada Breloom, meu cachorro companheiro Manectric, meu pseudo boladão Metagross e meu dragão do deserto Flygon. Wallace e Steven podem vir. Renan Capa Bianco. Boa tarde, BN. Eu às vezes fico tentando pensar em perguntas interessantes só para interagir. Acho muito massa seu trabalho. Parabéns. Valeu, cara. Obrigado. Vamos lá. 1. Você disse que esses vídeos dão muito trabalho e pouco retorno financeiro. Já pensou em desistir de fazer? Tomara que não. Ou você mesmo sem o retorno acredita que é bom fazer por satisfação pessoal ou crescimento profissional? Excelente pergunta. Olha, cogitar parar mesmo nunca. O pensamento passar pela cabeça, mas sem de fato cogitar, sem levar a sério, só o pensamento passar num milésimo de segundo, provavelmente. Mas nunca levei a sério, nunca parei pra cogitar mesmo. Ai, será que eu devo parar? Não, nunca me fiz essa pergunta. Eu venho tentando achar soluções para essa questão no longo prazo, mas eu com certeza sinto satisfação pessoal e sinto também agregar experiência para minhas histórias e projetos futuros. Eu acho inclusive que a razão de eu nunca ter cogitado mesmo parar é porque eu sei que isso faz parte da jornada, mas não é o destino final ainda. Eu acho importante eu levar a sério assim, sem colocar mais pressão que o necessário. E o que eu evoluí em roteiro, edição e mesmo narração em 1 ano e meio, quase 2 anos, isso com certeza tende a ser mais importante no crescimento profissional do que tudo. E no pessoal também, essa série está presente no meu dia a dia enquanto eu faço tudo, então eu não gostaria de encerrar ela sem terminar a história. 2. Pense em fazer algum dia outros também. Digimon acho que teria uma gama muito boa, apesar da história do anime ser 10 vezes melhor que a de Pokémon. Os outros também. Eu preciso voltar a ver Digimon, eu assisti os 4 primeiros quando passavam lá no início dos anos 2000, eu lembro de pouca coisa, mas tem muitos fãs também, e dizem muito isso, né, que Digimon pode ser uma franquia um pouco menor que Pokémon, mas o anime dizem que é melhor, né, pelo menos é o que dizem, né, eu preciso reassistir pra lembrar, mas eu lembro de ter uma boa história, especialmente eu lembro muito do Tamers, eu assistia na Fox Kids quando era criança e era
bem bom. Eu já pensei, aliás, não apenas pensei, como aí sim cogitei de fato, começar mais uma série dessas, e eu acredito que é questão de tempo até ser feito. Eu me recordo de ter dito num BN Responde, do ano passado, em algum momento, que eu levei quase 2 anos... 1,5, mais ou menos, preparando a história, amadurecendo a ideia e o tom, os temas de rap na minha cabeça, antes de começar a de fato escrever os roteiros da série, gravar, editar. Em meados de 2022 eu comecei a ter as ideias, e foi só estrear a série, se eu não me engano, em outubro de 23. Então uma coisa eu posso te garantir, eu estou aqui nos bastidores trabalhando ideias, arquivando e coletando imagens, amadurecendo conceitos, criando lore e me preparando mentalmente para novas coisas no canal. Desde maio desse ano. Lembra quando eu disse no último BN Responde, não o da semana passada, mas aquele anterior, quando acabou a segunda temporada de Jotô, que eu comentei que eu ia testar coisas novas e fazer coisas novas, e eu não me referia exatamente apenas a vídeos diferentes de Pokémon, mas a coisas que ainda não estão saindo pra vocês, mas coisas que eu estou amadurecendo as ideias na cabeça, planejando direitinho. Não seria algo pra ser lançado ainda esse ano, mas é bem provável que eu já esteja começando a colocar as mãos na massa em relação a uma próxima grande história desse canal. É sempre mais demorado nascer a criança do que batizar ela, então vamos ver o que acontece daqui 9 meses. A tendência é o canal entrar numa subida grande a partir do final de agosto, com o rap voltando, e o ano de 26, a minha ideia é ter o calendário cheio de conteúdo diverso, se tudo correr bem, especialmente de fevereiro pra frente, né, passando aqueles meses de final e começo de ano, que eu dou uma desacelerada, pra eu também poder tirar umas férias e descansar um pouquinho. Foi o que eu falei no vídeo passado, eu sacrifiquei esse meio de ano mirando o longo prazo. Vamos ver se dá certo. 3. Você joga os jogos de Pokémon? Tem Switch ou emulador? Se sim, gosta mais de algum? Os antigos de GB ou de GBA? Ou alguns mais novos? Eu jogo sim, ultimamente não muito por falta de tempo, mas eu tenho um Switch. Nele eu joguei alguns jogos de Pokémon, o Sword, o Legends e o Scarlet. Eu gostaria de jogar o Mystery Dungeon lá, o remake que fizeram, o remasterizado lá, porque eu jogava no DS, o original, quando eu era criança. Mas é aquilo, né? Os jogos do Switch acabam sendo bem caros, né? Assim, a Nintendo, infelizmente, não gosta de fazer promoção. Então eu nem tenho muitos jogos, mas todos os que eu tenho, eles são ou relacionados a Pokémon, ou a Zelda, ou a Mario. Mas é o suficiente pra se divertir, porque só Zelda consome ali umas 200 horas fácil, se você quiser jogar inteiro o negócio. E na época da pandemia, eu joguei muito emulador, principalmente de GBA, de Game Boy Advance, especialmente as hacks de Fire Red e Emerald, que são os meus jogos favoritos da infância no que diz respeito a Pokémon, além do Stadium, mas aí é Nintendo 64. Eu prefiro os emuladores de GBA do que os de DS, eu gosto da arte pixelada clássica. O emulador, inclusive, que eu usei era o Visual Boy Advance, se eu não me engano. Era bom pra jogar. Eu cheguei a completar a Dex dos 2 jogos nele, do Fire Red e do Emerald. 4. Você escreve muito bem suas histórias, mas e desenhar? Já pensou em fazer personagens novos? Repaginar Pokémon que não são tão bonitos? Quando eu era criança eu adorava desenhar, eu tenho alguns desenhos de Pokémon que eu fazia ainda, um dia eu mostro pra vocês, eu tenho uns cadernos. Eu fiz quando eu tava tipo na 4ª série e tava saindo os Pokémons de Hoenn pela primeira vez. Eu me lembro muito bem de ter um desenho de um dos Tox, de um Masquerain, acho que de um Puzzle ou de um Minun, não lembro qual dos dois que eu fiz agora, enfim, um Torchic, um Treecko, um Grovyle. Um dia eu mostro pra vocês. Eu tinha um álbum de figurinhas também, batia figurinha na escola, batia Tazos. O pessoal mais velho sabe o que é Tazo, eu não sei se a galera mais nova sabe. Eu tinha vários Tazos que vinham naqueles pacotes dos álbuns de figurinhas do Pokémon Advanced, e aí na escola a gente apostava batendo eles no chão. Era isso ou briga de Beyblade fajuta. Mas voltando à sua pergunta, eu me perdi brevemente na avenida da nostalgia aqui. Eu não sou designer e admiro demais a profissão, então é o tipo de coisa que eu faria um curso sobre, porque, nossa, é um trampo, viu? E é essencial pros vídeos como os que eu faço, porque tem muitas coisas que às vezes eu acabo não colocando no roteiro por limitações visuais. Eu nem sei se o pessoal sabe disso, mas tem coisas que não entram na história por limitação visual mesmo, porque eu sei que eu não tenho como visualmente colocar um personagem que se parece assim. Porque quando eu escrevo a série, e isso eu nem sei se eu já falei pra vocês, quando eu escrevo a série eu imagino ela de maneira cinematográfica, eu imagino ela em painéis, em enquadramentos. Por exemplo, a cena no porto de Olivine, do Ash, da Misty e do Brock encostando as Pokébolas no final da primeira temporada de Jotô. Essa cena, pra mim, ela é icônica demais, e ela vai
se, digamos, espelhar, se refletir no futuro, se tudo der certo. É o tipo de cena que eu gostaria muito de uma arte dela, assim, sabe? Eu imagino a cena, a câmera pegando de cima, as 3 mãos encostando as pokebolas, aí depois o frame de cada um dos 3 sorrindo, um de cada vez. Eu imagino muito de maneira cinematográfica, como se eu fosse o diretor de um anime, assim, agora eu quero o corte ali, agora eu quero a sombra aqui. Eu imagino muito assim. É uma pena que esse é o tipo de coisa que visualmente realmente não tem como eu colocar na série, mas imaginar eu imagino. É uma pena que eu não sou bom em desenhar, mas sobre personagens novos, alguns dá-se um jeito de fazer, seja utilizando artes de outras coisas que não sejam Pokémon, artes mais desconhecidas talvez, ou alguma de IA mesmo, de inteligência artificial, é o que eu posso fazer no momento. 5. Num universo paralelo em que Pokémon não tivesse como objetivo vencer ginásios e liga, você teria alguma outra ideia de objetivos a realizar? Daria alguma boa outra história pra escrever pra nós? Tá bom, 5 perguntas, muito obrigado e vamos continuar. Aguardamos ansiosamente os seus vídeos, até mais. Valeu, Renan, até mais. E sim, eu tenho uma ideia, aliás, mais de uma, que eu considero viáveis e interessantes. Uma delas é caçador de lendas ou arqueólogo. São coisas diferentes e similares ao mesmo tempo, mas o personagem do Brandon se encaixa nisso. E o rumo que os personagens do Gary e do Go levaram no anime também, especialmente o Gary, de certo modo, exploradores de ruínas, de lendas. É como se eles vivessem mesmo no mundo dos Pokémon. Não apenas fisicamente, mas mental e espiritualmente. Guardião Aura é uma profissão rara que eu acredito que será explorada cedo ou tarde, como a Ordem da Aura funciona, explorar essas coisas que o anime deixou mais no anonimato. Seria legal. Existem mais uma ou duas que eu pensei, mas eu não vou falar porque pode ser que a gente tenha algum vislumbre em Hoenn, então eu vou deixar como segredos ainda. Jonas Ferreira, salve bomba, como sempre, agradeço caso minhas perguntas sejam selecionadas. Bom, vamos lá. 1. Caso o rap realmente fosse uma animação de estúdio e grande orçamento, como você montaria um elenco de dublagem BR? Imagino que traria boa parte dos dubladores clássicos, mas para personagens que agora tem bastante foco na série, porém não tanto no anime, quais dubladores você chamaria? Por exemplo, Lance, Karen, Delia, Sam, Ethan, por aí. Essa é muito divertida, porque eu tive que pensar em algumas vozes. Eu normalmente escrevo e leio as falas dos personagens com uma voz na cabeça. Eu dou uma pra eles, eu sou assim desde criança lendo quadrinhos, mangás, eu sempre dei vozes pros personagens. Então os personagens já bem dublados do anime, eu manteria o elenco original. Das, acho que 6 primeiras gerações do anime, né? Eu manteria a primeira voz do Ash, Brock, todo mundo, o Professor Carvalho, porque quando eu imagino a dublagem de Pokémon, a que me vem na cabeça é principalmente a da primeira temporada, que é a mesma das temporadas seguintes, mas aquele tom da primeira temporada. A Delia, eu manteria a dubladora original também, da primeira temporada. O Sam foi o que eu mais tive que quebrar a cabeça, porque eu pensei numa voz mais dócil de menino, e eu cheguei a uma opção curiosa. Eu contrataria a dubladora que atualmente faz o Luffy no One Piece. Pra quem já viu a dublagem do One Piece, que aliás é muito boa, a dublagem da Netflix do One Piece, que eles estão dublando o anime, né? Depois de muito tempo, finalmente o One Piece está sendo dublado, uma saga de cada vez, um arco de cada vez. A dubladora que faz o Luffy, ela faz um trabalho espetacular e ela sabe fazer bem essa voz de menino adolescente nessa idade, então eu gostaria muito de uma voz similar a essa para o Sam. O Lance, eu imagino algo na linha do dublador de desenhos do Superman e o Buzz Lightyear, acho que é o Guilherme Briggs, se eu não me engano. Eu imagino uma voz mais grossa pra ele. Mas dentre todos os personagens que eu faço na série, o Lance é o que eu fico mais satisfeito com a minha voz nele. Se eu pudesse me colocar no elenco de dublagem da série pra fazer só um personagem, eu dublaria o Lance. Eu realmente gosto do que eu fiz com ele. A Karen, eu escrevi as falas imaginando a voz da dubladora que fez a Kurenai no Naruto. Pra quem conhece a voz, eu procurei outras personagens que ela fez, mas nenhuma é tão conhecida quanto. E é uma voz muito bonita e que eu acho que realmente que combina com a personagem da Karen. Porque ela sabe ser sarcástica, ela sabe ser doce, e eu acho que combina, gera um contraste com a voz mais grossa do Lance. E o Ethan é o mais fácil de todos de escolher, porque no anime oficial de Crônicas, quem fez a contraparte dele naquele especial curtinho da Lenda do Trovão foi o mesmo dublador do Joey do Yu-Gi-Oh! E do Jaden do GX, que são o mesmo dublador, e que por curiosidade é o mesmo dublador original do Gary. Então seria interessante ver duas versões diferentes da mesma voz, assim como na dublagem americana de Pokémon, o dublador do James e do Brock foi o mesmo pelas primeiras 8 temporadas. Ele só mudava o tom.
Então, eu faria isso a mesma coisa. Eu teria o mesmo dublador para o Gary e para o Ethan, mas com tons completamente diferentes. O que seria engraçado, porque eles viajaram juntos, né? Ah, e o Silver é fácil também. O Silver eu colocaria o dublador do Sasuke do Naruto, que fez muitos outros personagens que todo mundo conhece. E ele tem essa voz que consegue ser tanto a voz mais retraída que o Silver faz perante a mãe, como, por exemplo, o Sasuke criança, como também uma voz mais provocadora, mais arrogante, como o Silver consegue ser quando está no seu modo de proteção, digamos assim, né? Que é a casca, a faceta que ele coloca pros outros. 2. Se eu não me engano, em um outro Benny Responde, você rapidamente fala sobre Yu-Gi-Oh! E cita que um de seus personagens favoritos de GX é o Jaden, e que um dos motivos pra gostar tanto dele é envolver o arco dramático do personagem e seu final, onde ele encontra o equilíbrio entre sua personalidade em não ser totalmente sério e nem ser brincalhão. Você sente que algo mais ou menos desse tipo pode ocorrer com o Ash na série? Sabemos que com o tempo ele vai crescer, então eu me questiono se ele pode acabar mudando bastante por um evento, tipo um trauma ou uma perda de alguém importante. Isso é engraçado porque em relação ao Ash, eu nem tinha pensado desse jeito, mas parando pra raciocinar, faz sentido. Com certeza passar por estresse, traumas, experiências que mudam a vida, são capazes de mover alguém de um lado para o outro. E a jornada do Ash para se tornar um mestre tende a ser bem complexa e cheia de momentos que ele não planeja ou imagina, para o bem ou para o mal. Por exemplo, em Hoenn o Ash está mais maduro ainda, tomando atitudes ainda mais proativas, aconselhando amigos, assim como no anime ele tem um papel de mentor com a Mei no começo, até que ela descobre o que quer fazer. Quem lembra do começo de Advanced é bem assim, mais responsabilidades, mais maturidade, e ao mesmo tempo é um jovem que vai estar um ano mais velho e, portanto, adolescente. Hormônios, o que significa irritadiço. É muito interessante trabalhar ao mesmo tempo um Ash mais maduro que nunca e um Ash que perde a paciência para algumas coisas. O arco de responsabilidade dele na próxima saga será bem recheado de coisas para administrar, e a ideia é sempre ele deixar uma região diferente de como ele entrou nela. Vocês vão ver como ele vai deixar Jotô emocionalmente, bem diferente do que entrou. Mas eu diria que no longo prazo o arco passa por mais coisas que a maneira como ele vê a vida. Mas também passa por isso. 3. Falando rapidamente sobre Hoenn, em alguns comentários e vídeos mesmo, você cita estar expandindo mais a região de Hoenn. Essa expansão envolve localidades novas ou expansão de história? Tipo, em Soultópolis expandir mais do passado da cidade e da herança do clã da Zinnia? As duas coisas. E na verdade, uma gera a outra. Ao expandir a lore, que já é rica, ou ao acrescentar alguns locais na região, locais dentro de áreas já conhecidas, você expande a gama de personagens, de possibilidades e, consequentemente, gera mais tramas e arcos. Eu sinto que as coisas novas que eu vou acrescentar em Hoenn, personagens, locais, lore, serão importantíssimos para essa saga e talvez até além dela. No final das contas, essa expansão acabou se conectando bem à lore de Hoenn e tende a favorecer personagens já conhecidos dos jogos também, assim como tornar essa série ainda mais misteriosa ou boa de teorizar sobre. Hashtag empolgado. 4. Como será o formato da liga em Jotô? Será naquele formato de pontos do anime? E você planeja manter todas as futuras ligas com esse formato ou quer expandir para que cada liga tenha um formato único? Será praticamente idêntico ao formato do anime, especialmente no que diz respeito às preliminares e fase de grupos antes do torneio final. A Liga Jotô é minha favorita em formato, dentre todas do anime. Eu acho até mais justo esse formato de pontos e grupos ao invés de preliminares já serem eliminações por morte súbita. Mas é interessante alternar cada liga com as particularidades de sua região. Em Kanto, eu tomei cuidado para deixar a liga propositalmente mais defasada em regras, justamente para termos esse contraste em Jotô, de uma nova liga dando esse tapa de pelica na sua vizinha, sendo mais complexa. Eu gosto do formato da Liga Hoenn também, porque incorpora as batalhas em dupla, características específicas daquela região primeiro, torna ela única, e dali pra frente as ligas meio que caíram na mesmice no que diz respeito a formato, sempre eliminação direta logo de cara. Eu ainda não tenho decidido como eu vou tratar as ligas de Sinnoh, Nova e Kalos, mas provavelmente eu devo acrescentar um tipo de preliminar diversificada, tipo batalhas triplas em Nova, características daquela região, talvez uma fase de grupos em Sinnoh por ter muitos participantes também, mas eu gosto que elas sejam diferentes entre si, nem que seja no detalhe. Quem sabe um dia os governos chegam no consenso de que o formato de Jotô possa ser aplicado mundialmente. 5. Isso entra mais como um questionamento bobo talvez, mas você sente que na liga poderemos ter muito mais surpresas que a de Kanto? Tipo personagens que a gente pensa que pode chegar longe não indo tão longe assim e etc. Depende de quem se espera que chegue longe, mas tem uma coisa que eu sinto que o como pode surpreender mais do que o que em alguns embates. Tem muitas batalhas que eu fiquei muito satisfeito com o desenrolar delas e eu fico curioso pra saber o que vocês vão achar.
mas eu não tenho certeza, depende muito do que cada um espera. 6. Veremos mais cenas da Karen e do Lance? Por favor, diga que sim, eu amo esse casal. Sim, eles são o meu casal favorito da série também, e sim, teremos mais cenas com eles na temporada 3, muitas na verdade, muitas mesmo, especialmente passando a primeira sessão de episódios, passando o primeiro terço, digamos assim. Algumas das minhas cenas favoritas dessa reta final serão entre eles, então sim, pode se alegrar. E 7. Planeja trazer reviews de filmes e séries para o canal? Se sim, quais tem interesse em trazer? No mais, são essas perguntas mesmo, obrigado de coração por criar rap, ansioso demais para o dia 28 para voltar a escrever esses comentários analisando cada episódio. Eu agradeço por se importar tanto e comentar as análises de coração, você e todos os inscritos que assistem, comentam e anseiam pelo retorno da série, muito obrigado. E respondendo a pergunta, sim, especialmente séries, eu gostaria demais de expandir o canal para isso, apesar de séries live action e animes como Pokémon terem pouco em comum, eu sei que tem muitas pessoas que assistem séries por aqui, nos vídeos de Avatar eu percebo que sim, e principalmente é como eu disse no vídeo passado, o diferencial do canal é a contação de histórias. Inclusive nas análises, as comparações, comunicação implementada aqui, eu creio termos terreno para cobrir em relação a séries, eu quero que o Bomba Nerd seja um canal onde se analisa e conta histórias, as duas coisas, e portanto agregar novos públicos seria muito bom e importante. Naturalmente, alguém que gosta de uma coisa pode não gostar de outra, assim como eu tenho inscritos que gostam de Pokémon e não gostam de Avatar e vice-versa, não tem problema. Até por isso eu alimento ambos os públicos. Mas existem intersecções, existem inscritos que gostam das duas coisas e tem o público que gosta do canal, das análises, das histórias e daria uma chance pra coisas novas também. Seja uma série que já assistiu que eu vou analisar, seja até mesmo uma série que ainda não assistiu que eu vou analisar, talvez faça a pessoa querer assistir. O tipo de série que eu adoraria analisar são as que eu tenho afinidade e considero terem muito material denso, interpretativo, que rendessem boas análises. O curioso é que algumas delas são parte da bagagem que eu citei no vídeo anterior, que ajudaram a moldar a minha visão para a história, sejam elas, não precisam ser séries perfeitas, quando a gente fala que vai analisar uma coisa, não necessariamente você precisa pegar a melhor coisa do mundo, se bem que algumas delas estão entre as melhores séries que eu já vi, outras estão entre minhas favoritas pelo potencial e pelo que elas exploram, séries que eu considero, além de boas, importantes para a história da televisão, que mudaram o jogo e a maneira de fazer TV. Por exemplo, Breaking Bad é o maior exemplo disso. É uma série que tanto é incrível quanto é importante pra televisão. Lost, ela é uma série muito boa, uma das séries, se não for a série mais importante pra televisão, pela maneira como ela ajudou a levar as séries a um patamar de complexidade maior. Eu gosto de séries que jogam os personagens em situações extremas, onde eles são forçados a revelarem suas nuances, experimentos sociais, digamos assim, como essas duas, Breaking Bad, Lost, Better Call Saul. Série como The Walking Dead é a melhor história pós-apocalíptica que temos até então, apesar de não ser perfeita, se bem que os quadrinhos são perfeitos, mas a série ainda é a melhor coisa live action que nós já tivemos pós-apocalíptica já feita, na minha visão. Eu não acho que exista outra série ou filme que chegue perto do que foi aquela série em seu auge. A complexidade psicológica e social é tremenda nela, e tem muitas outras, se for pra citar alguma mais recente que me chama a atenção na complexidade seria a série The Bear, ou O Urso. É uma série muito boa mesmo, que tem personagens bem desenvolvidos e psicologicamente falando a série é brilhante e eu adoraria explorar nuances que ela traz. E tem muitas outras, mas as séries que eu mais gosto são as que eu teria vontade de começar a trazer alguma coisa devagar. E filmes, eu deixo essa porta aberta para clássicos, eu assisto desde filmes cult até blockbusters, por exemplo, um dos maiores clássicos do cinema, 2001, Uma Odisseia no Espaço, é um dos meus filmes favoritos da vida. Eu gosto de histórias boas. Ao mesmo tempo, um filme tipo O Cavaleiro das Trevas, né, o Batman Cavaleiro das Trevas, é um dos meus filmes também favoritos, e é um blockbuster. Então eu consigo gostar de uma gama grande de coisas, eu não assisto só uma coisa ou outra, e isso ajuda muito na visão pra analisar. Eu teria muita vontade de analisar alguns filmes do estúdio Ghibli, que seriam uma intersecção entre anime e cinema. Mais do que apenas analisar um filme ou série, me dá vontade, vez ou outra, de escrever um ensaio sobre algum tema que uma história toca ou aborda, ou até mais de uma dentro do mesmo vídeo, que sirvam de argumento para aquele tema ser sustentado. Não é muito diferente das teorias de Pokémon nesse aspecto, é como pegar fragmentos de uma história e conectar eles para ver o desenho da figura. Eu gosto de histórias que me façam refletir, e claro, muitas vezes isso pode ser pessoal, mas até por isso é legal, porque a minha visão é só minha. O que eu tô enxergando ali para trazer no vídeo torna aquilo único, e pode acabar sendo pessoal para mais alguém também. Quando um filme ou série tenta ser muito, digamos, sem visão própria, apenas existir por razões comerciais ou por necessidade, isso torna a obra
obra desinteressante a meu ver. Muitos filmes de estúdio são assim. Séries como as que eu citei, elas tinham certa liberdade para expressarem a visão de seus criadores, e vídeos discorrendo sobre temas da vida, sociedade, usando arte como exemplo, seja um filme, série, quadrinho, anime, videogame, me soa muito bom. Me faz querer entender mais sobre a vida. E falando em animes, também existem vários que eu consideraria trazer análises. Attack on Titan, Death Note, Full Metal, Hunter x Hunter, Violet Evergarden, Evangelion e muitos outros. One Piece e Naruto também não são exceção, também traria vídeos dos dois. No que diz respeito a análises, vídeos de ensaio ou coisas novas, isso eu gostaria de já começar a trazer este ano ainda. Tá na hora de eu dar umas arriscadas e tentar coisas novas. Rap começou assim, eu arrisquei fazer essa série e olha onde estamos agora. Eu estou literalmente gravando um vídeo respondendo perguntas sobre ela. Nunca saberei onde podemos chegar se eu não tentar, então estou trabalhando nisso. Me parece um bom ponto para encerrarmos a parte 2 dessa trilogia de Benny Respondes, antes da volta de rap. Eu novamente mesclei uma variedade interessante de perguntas e inscritos, esse ficou um pouco menor que o outro, aliás, o outro que ficou grande. Semana que vem teremos mais um para finalizar, ainda temos algumas perguntas selecionadas aqui. E espero que entendam, tem muitos que acabam ficando de fora, alguns já participaram antes também, e eu tentei incluir bastante gente nova nesses últimos, e a espera tá acabando, hein? Daqui 2 quintas-feiras, pode gritar e soltar rojão. Dia 28 tá chegando. Se curtiu o vídeo, deixa o seu like, inscrição. Compartilhe com quem você pensa que possa gostar do conteúdo e valeu pela companhia. Vou ficando por aqui e até semana que vem, pessoal. Falou!